Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Nação e Corporação Multinacional, de Luciano Martins. Então é uma visão crítica das multinacionais, né? Particularmente ele estuda a política das empresas no Brasil e na América Latina. É uma literatura dessa época, esse livro daqui foi publicado em 1975, tá? É uma literatura bastante crítica e que vem junto de vários outros livros na mesma linha da mesma época. Tem esse aqui do Osni Duarte Pereira, Multinacionais do Brasil, Kurt Rudolf Miro, Condenados ao Subdesenvolvimento, Ditadura dos Cartéis, Kurt Rudolf Miro, Muniz Bandeira, Cartéis e Desnacionalização, enfim. Tem aí uma literatura muito crítica do papel das multinacionais para os países aí do Brasil e América Latina. Então eu vou destacar alguns pontos aí do livro, tá? Não vou fazer um resumo do livro, vou destacar alguns pontos. Bom, um primeiro ponto que ele aborda é que os mercados em que essas empresas multinacionais atuam na América Latina se formam oligopólios, tá? Então eles chamam esse aparente paradoxo, ou seja, que grande parte dos chamados preços dessas empresas multinacionais, na verdade é um circuito fechado entre a matriz e a subsidiária, ou seja, são preços que não são determinados pelo mercado. Aí que está o paradoxo. O discurso é de liberdade para o mercado, mas o preço que essas empresas administram são preços fechados, não são preços determinados pelo mercado, né? A revista Opinião, artigo de 1º de junho de 1974, ela revelou que a Sambra, né, ela tinha um lucro de apenas 1% do seu faturamento e que isso era abaixo da inflação do ano. Então, teoricamente, era uma empresa que tinha que dar prejuízo. No entanto, ela aparece como a quinta maior exportadora do comércio exterior brasileiro. A Comissão de Estudos Econômicos e Sociais da ONU apurou que a Sambra ela praticava uma contabilidade simbólica. Esses preços de lucros que ela havia subnotificação desses lucros e remessa indevida de lucros, tá? Bom, há que se considerar o seguinte nessa crítica aqui, ó, alguns pontos, né? A Sociedade Algodoeira do Nordeste do Brasil, que é a Sambra, né, ela foi uma multinacional argentina, instalada no Brasil nos anos 60. A Sambra encerrou as atividades em 93 e parte de seu poder acionário foi adquirido pela Ceval e depois a Bunge Alimentos. Se tornou majoritária. É importante que a Sambra ela teve uma atividade mais intensa nos anos 60, mas ela iniciou as atividades aqui no Brasil já lá nos anos 20. Tá? E em 29, a Sambra lançou o Salada, um primeiro óleo vegetal fabricado no país. Tá? E revolucionou os hábitos alimentares dos consumidores brasileiros que usavam banha de porco. Tá? Então esse é o primeiro aspecto, quer dizer, é uma multinacional que trouxe inovação para o país. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que se você analisa os dados da Sambra, e eu vou deixar um artigo aqui nas notas, né, que ele descreve que a empresa procurou gerar riqueza para ser reinvestida e aplicou os recursos em outras firmas, além de imobilizar capital em terrenos, edifícios, máquinas e equipamentos. Tá? Então, é uma empresa que gerou várias instalações no Brasil, gerou vários empregos. Então, esse é um outro aspecto também a ser considerado. E um terceiro aspecto é que o autor, essa literatura critica a Sambra como um exemplo, e, no entanto,
Estamos falando de uma empresa argentina. Não estamos falando de uma empresa que a titularidade é dos países centrais. Estamos falando de uma empresa que é dos países periféricos. Tá? Um estudo do Departamento de Comércio dos Estados Unidos de 1970, né, mais um argumento aqui do livro, mostrou que 63% das exportações realizadas por multinacionais norte-americanas eram movimentações entre subsidiárias estrangeiras e suas matrizes nos Estados Unidos. As multinacionais controlavam 23% das exportações totais no mundo, com um crescimento superior ao das exportações totais. Tá? Então, esse dado aqui, que as multinacionais no mundo controlam 23% das exportações, isso em 1970. Ou seja, 1/5 do comércio mundial é ditado por preços que não seriam de mercado. Novamente, ele está citando essa movimentação entre filial e matriz. Tá? É interessante o seguinte, bom, primeiro, que no caso da América Latina e Brasil, a gente tem que contextualizar isso, porque os dados da própria CEPAL de 1983, tem um estudo, 12 estudos sobre empresas transnacionais em Brasil, tá, de Santiago, 1983, da CEPAL. Ele mostra que as vendas de filiais estrangeiras no Brasil, as exportações representavam apenas 8% das vendas das filiais estrangeiras no Brasil em 73 e 10% em 1980. Então, a maior parte das vendas aqui das multinacionais é para o mercado interno aqui, por esse dado aqui. Então, esse dado de exportação que está no departamento americano deve ser uma relação mais em comércio entre países centrais, né? De um país central para outro. Tá? Porque em países da América Latina não se observa esse índice tão elevado de exportações das multinacionais. Então, a comparação dos preços cobrados pelas matrizes entre filiais, das matrizes às filiais, né? A título de royalties, assistência técnica, fornecimento de matéria-prima ou produtos semi-acabados para processamento final, é usado o caso da Colômbia. Tá? O livro cita o caso da Colômbia, que demonstrou um sobrepreço de 155% em farmacêuticos e 66% em eletrônicos. Tá? Tá na página 144. Esse exemplo que mostra, teoricamente, ele está querendo mostrar um padrão. Né? E aí cita o caso da Colômbia, onde há esse sobrepreço, né? Um preço artificial entre matriz e filial, que na verdade é um disfarce para você remeter lucro de uma maneira disfarçada. É um argumento central aqui do livro, que isso é uma prática das multinacionais. E cita o caso da Colômbia. Tá? Então, você tem nesse livro aqui do Raymond Vernon, Tempestade sobre as multinacionais, que ele responde o caso da Colômbia. Tá? Ele responde. Na página 151. Ele fala assim: as razões para esses resultados inesperados surgiram lentamente. Na época, a Colômbia havia estabelecido um teto para a remessa de lucros pelas empresas estrangeiras, prática que ainda não havia se tornado comum para os demais países em desenvolvimento. Além disso, o teto estava formulado em termos que eram particularmente pesados para as companhias farmacêuticas. Em termos de um retorno sobre o investimento local, o teto não deixava margem para investimento. A Colômbia também impôs preços tabelados dos remédios. O preço do remédio era tabelado, uma fórmula que levava em conta o custo importado do produto. Nessas circunstâncias especiais, as companhias multinacionais de produtos farmacêuticos tinham incentivos excepcionalmente fortes para fixar preços altos para os produtos vendidos às suas subsidiárias e licenciadas
colombianas. E segundo os dados, foi o que fizeram. Usando esses números como base de extrapolação, Konstantin Weitzus, que é a origem dessa pesquisa, e outros apresentaram várias estimativas exóticas dos custos dos preços excessivos para as economias latino-americanas. Então veja, esse exemplo da Colômbia, que é a base desse argumento, ele está baseado numa situação bem peculiar, que não pode ser extrapolada para o caso das outras empresas. Tá? Outra questão é que ele fala da chamada deterioração dos termos de troca, ou seja, os produtos primários exportados pelos países da América Latina, eles cada vez mais têm um preço menor, e isso vai, enquanto que os produtos manufaturados dos países centrais cada vez valem mais. Então isso desfaz a relação preço de troca entre os dois, né? Bom, essa questão, uma coisa interessante, né, que essa deterioração dos preços de troca dos produtos exportados pelos países da América Latina, é interessante que ele mesmo aponta que nos anos 70, né, você vai ter a crise do petróleo, tá? Que ela é causada por quê? Por uma fixação dos preços dos países periféricos, né? Os países periféricos estabelecem um preço e que isso vai realinhar o preço em favor deles e que isso provoca um desalinhamento de todo o sistema que penaliza inclusive a América Latina. Porque logo depois desse realinhamento de preços lá dos países árabes, né, você vai ter a crise da dívida externa aqui no Brasil e na América Latina. Então, essa questão do realinhamento dos preços de troca, ela não pode ser feita de uma maneira abrupta. Um exemplo é o que aconteceu com o realinhamento dos preços de petróleo nos países árabes, né? Então, essa ideia de que a deterioração dos termos de troca é que levou ao endividamento externo da América Latina nos anos 50 e 60, ela ignora o fato de que o principal problema da dívida da América Latina não estava nos anos 50 e 60, mas veio acontecer nos anos 80 com a crise do petróleo que foi causado pelos países periféricos. Outro argumento do livro é que em 1971 as empresas multinacionais detinham recursos da ordem de 2 vezes superior ao total das reservas internacionais dos bancos centrais de todos os países industriais. Tá? Você pega as reservas internacionais de todos os bancos centrais dos países industriais e você chega à conclusão que as empresas multinacionais detêm mais recursos do que isso. Isso mostra um poder privado internacional que enfraquece o poder do Estado-nação. Bom, tem 2 pontos a serem considerados aqui. Primeiro é que existem tendências contraditórias nisso. Tá? Um exemplo, Grã-Bretanha. Grã-Bretanha é o país que mais recebe capitais norte-americanos, mas, ao mesmo tempo, é o país que mais investe no exterior depois dos Estados Unidos. Tá? Isso dados lá de 1970, citados pelo livro. Tá? Então, na verdade, essa questão dos fluxos internacionais que ele está falando aí das multinacionais reflete, então, uma internacionalização do capital que se dá em diferentes direções. Outra questão, o enfraquecimento do poder de Estado-nação, você pode ver o que aconteceu nos anos 2008, com a crise nos Estados Unidos, em que o governo americano teve que intervir para salvar empresas privadas. As 3 maiores montadoras, a Chrysler, General Motors e a Ford, receberam a ajuda financeira do governo americano da ordem de 17 bilhões de dólares para não falir. Então, a ideia de que o Estado está diminuindo o papel de ação, em 2008 mostrou que ele ainda tem uma presença bastante importante.
A América Latina decresceu sua participação no total de exportações mundiais. Saiu de 6,3% em 1960 para apenas 4,7% em 1970. Dados aqui do livro aqui. Bom, hoje esse percentual é de 6%, quer dizer, voltou a ser 6%. Ou seja, o livro nitidamente está estava numa fase em que a América Latina realmente estava declinando a participação dela nas exportações. Mas com a abertura comercial nos anos 90, recompôs um pouco, né? Então, de 6,3 para 4,7, voltamos para 6. Ainda pequeno, mas dá para perceber que estamos aí num período de mínima, né? E aí é que abre, por isso que essa literatura é tão grande aqui contra as multinacionais. Outra observação que ele cita que 80% de todo o investimento norte-americano é concentrado em apenas 187 em conglomerados industriais. Tá? Tem uma fala aqui do Giovanni Agnelli, da Fiat, que ele fala desse fenômeno das multinacionais. Ele diz assim: a empresa multinacional é um fenômeno que se desenvolveu em resposta à comprovada necessidade humana, a necessidade de organizar os homens, o dinheiro, os recursos, a tecnologia em escala mundial. Ela cresceu tão rapidamente porque não houve nenhuma outra instituição capaz de melhorar esse objetivo. Economicamente, nós quase já nos tornamos num só mundo, mas ainda estamos longe de nos tornarmos um só mundo politicamente. A ausência de um governo mundial deixou a humanidade entregue a uma multiplicidade de problemas contrastantes e não resolvidos, que diariamente nos pressionam. Num certo sentido, a rede de empresas multinacionais representa o embrião do sistema nervoso central de uma emergente ordem econômica global. Então, isso o Agnelli está falando num depoimento nas Nações Unidas, em 1974. Então, está prevendo aí o que vai acontecer realmente, que é a globalização, a internacionalização do capital e das empresas, cada vez mais presente. Um outro dado aqui que o livro mostra, que de 1960 a 1971, cerca de 26 subsidiárias de grandes corporações americanas foram nacionalizadas na América Latina. Então, 26 subsidiárias entre 1960 e 1971, sem incluir as nacionalizações de Cuba, que vamos tirar assim, é fora da curva, né? Ali foi muitas nacionalizações. O número também não inclui a nacionalização da Bond and Share e da ITT. Tá? Esse livro aqui, do Brizola, o Trabalhismo, do Muniz Bandeira, ele conta essa história lá em 1959, que o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, nacionalizou essas empresas, que depois de 64, elas foram devidamente indenizadas. Né? Tá? O livro também cita, esse livro aqui, estamos comentando, do Luciano Martins. Ele fala da ação da ITT em 1973 no golpe contra Salvador Allende. Tá? E coloca isso como prática comum das multinacionais. Bom, estamos pegando um caso pontual e extrapolando como regra. Né? Existe um relatório do Senado americano de 1975, que eu vou deixar aqui o link, que ele mostrou que realmente o John McCone, tá? Ele foi ex-diretor da CIA, e ele era membro do board da ITT. Tá? E, sem dúvida, ele ofereceu $1 milhão para a CIA, para apoiar o golpe contra o Allende, juntou dinheiro da ITT junto com outras empresas para financiar a campanha do candidato Alessandri, que era contrário ao Allende. O Allende acabou ganhando a eleição, mas ela financiou, entregou $250 mil durante a campanha, $100 mil foram entregues para o partido e outros $350 mil foram entregues vindos de outras empresas. Então, e isso, o próprio relatório do Senado americano questiona isso, porque ele fala que o governo americano mantinha uma posição de neutralidade, ele não apoiava nenhum candidato. Então, como é que você pode ter uma empresa americana
e se colocando tão a favor de um candidato. Isso foi questionado lá pelo Senado americano. Mas, enfim, de qualquer maneira, o caso da ETT no Chile, ele é um caso atípico, ele não é um caso, uma prática e uma situação muito conturbada ali no Chile de troca de governo, né? Então não pode ser tomado como uma norma de ação das multinacionais. Bom, resultado desse clima hostil contra as multinacionais, que a gente viu lá das encampações, né, é que os investimentos dos Estados Unidos na América Latina caíram de 35% dos interesses norte-americanos no exterior para apenas 17% em 74. Tá? Então, nos anos 60, os investimentos norte-americanos no exterior, 35% ia para a América Latina. E em 74, esse índice caiu para 17%. O subsecretário de Estado Thomas Mann, ele declarou que nos últimos anos do governo João Goulart, os créditos ao Brasil foram suprimidos por razões políticas. Tá? E o ritmo da expansão norte-americana na América Latina na década de 60 foi inferior à expansão americana no resto do mundo. Tá? Outro ponto que permeia esse livro daí, que é a questão da deterioração dos termos de troca, já falei isso no começo, né? É interessante notar o que aconteceu, né? Ele dá um dado aí que 86% as exportações da América Latina cresceram 86% e, no entanto, o poder de compra cresceu apenas 43%, ou seja, o gap aumentou. Ou seja, cada vez mais você está tendo que exportar mais para conseguir o mesmo poder de compra. Né? Bom, isso para você ver como é que é uma coisa que essa crítica, né, desse conceito de deterioração dos termos de troca, ele se confirmou mais uma vez aqui nos anos 2009, tá? Quando você teve o chamado boom dos commodities. Quer dizer, você tem o surgimento de um novo país, a China, que ela vem crescendo e demandando matérias-primas. E isso provoca o aumento de todas as matérias-primas. O Brasil se beneficiou com isso. Então, no comércio internacional, né, existe esse efeito de mercado, uma reação de mercado que fez com que os preços subissem. Então, não é essa deterioração de termos de troca algo inexorável, né? E outra questão a ser apontada é que o Brasil, a Argentina e o México foram os países que mais avançaram no processo de substituição de importações, implementando fábricas em seus países de multinacionais. E também foram os que mais atraíram investimentos estrangeiros diretos em manufaturas da América Latina por parte das empresas norte-americanas. Esse processo, né, de industrialização se deu com a ação do Estado, né, uma industrialização patrocinada pelo Estado, de substituição de importações, se deu em grande parte concomitante à desnacionalização de tais setores. Um exemplo típico aqui no Brasil, plano de metas, a indústria automobilística, que trouxe aí 4 grandes montadoras estrangeiras para o país. Então, são esses pontos que eu gostaria de destacar. Muito obrigado.